Transformador. Encontro, o incrível segredo da comida de casamento, exposto na cerimônia Apache. O calor do sol de Minas Gerais transbordava amor e união naquele dia especial. Olivia, com seus 25 anos, estava presa entre um sonho e uma realidade sufocante. Enquanto a cidade se preparava para o casamento da sua irmã Ana, ela se via como uma sombra, invisível e submissa, ao lado de todos que festejavam. Olhava as flores, os azulejos enfeitados, tudo remetendo à tradição, à família. Uma pressão que a fazia sentir seu estômago revirar. Ali estava ela, ajudando com a comida, mas com a sensação de que sua verdadeira paixão estava sendo enterrada sob toneladas de expectativas. Desde pequena, Olivia aprendeu a cozinhar com a avó, uma mulher que tinha o olhar brilhante e lembranças de sua origem indígena. As histórias sobre as cerimônias Apache de amor e união ecoavam na memória da jovem, mas ao lado da irmã, a vida parecia outra. Ana, chicoteando os olhares à sua volta, era a perfeição em forma de noiva, e todos esperavam que Olivia ocupasse o papel da irmã ideal, servindo um amor tradicional que não parecia ser o seu. Enquanto revirava velhos cadernos de receitas da avó, a jovem se deparou com um tesouro, uma receita ancestral que prometia reviver tradições esquecidas. Era um risoto de milho de pamonha com especiarias. Era mais que um prato, era um símbolo de amor e resistência. A emoção pulsou em suas veias. Olivia hesitou, pensando no que sua mãe diria. Isso não combina com o que estamos fazendo, a senhora costumava dizer, e a ideia de desrespeitar a tradição a apavorava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava como água fervente. Cada vez que Olivia preparava a receita, seu coração disparava, temendo as críticas. A casa, antes calorosa, se tornara um palco de dúvidas. A pressão no casamento de Ana só crescia e a dúvida invadia seu peito. Seria este risoto uma afronta ao que todos esperavam? A avó, que antes apontava no caminho da tradição, agora apenas assistia tudo em silêncio. No dia do casamento, o coração de Olivia ressoava forte como um tambor, o nervosismo dançava em sua barriga. Ela respirou fundo, decidiu enfrentar o mundo e apresentar seu prato. Assim que os convidados começaram a comer, sussurros de desconforto percorreram a multidão. No entanto, a transformação foi acontecendo aos poucos. O risoto, com seu aroma envolvente, lembrou todos do amor ancestral, levou-os a uma jornada de memórias e superações. E então, quando tudo parecia se acalmar, a porta se abriu. Uma figura imponente apareceu, sua avó. Com um olhar firme e profundo, ela começou a revelar um segredo, um laço entre as duas, uma verdade que poderia mudar tudo naquela celebração. Olivia sentiu seu coração parar em um misto de ansiedade e expectativa. O que sua avó tinha a dizer faria com que a família finalmente compreendesse a importância da transformação e da união. A resposta pairava no ar, aguardando a revelação que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. A avó de Olivia, com suas mãos calejadas e olhar marcado por histórias, respirou fundo. Todo mundo prestou atenção. Os murmúrios cessaram, enquanto ela autorizava o momento com uma leve inclinação da cabeça. A expectativa se transformava em tensão, à medida que as palavras começavam a fluir de seus lábios, cada sílaba como um fio de conexão entre passado e presente. Olivia, querida, vem cá. Hoje não é apenas sobre o amor que sua irmã está celebrando, é sobre entender nossas raízes, nossa história. O que você fez com esse risoto é mais do que um prato, é a essência do que somos. As palavras da avó eram um eco de tradições que Olivia sempre teve dentro de si, mas que agora pareciam ressurgir como um grito de libertação. Os convidados trocavam olhares confusos. Enquanto muitos estavam acostumados com a mesmice nas festas familiares, o prato de Olivia se erguia como um símbolo de revolução. A avó continuou, sua voz ganhando força.
Houve um tempo em que todas nós, mulheres da família, estávamos pressionadas a seguir um caminho, mas o amor verdadeiro não se conforma, ele se adapta, ele se reinventa. Olivia sentiu as lágrimas escorrem pelo seu rosto. A presença firme da avó lhe dava coragem. Ela sempre sonhou com um momento em que pudesse expor suas vontades e seus talentos sem medo do julgamento. Agora, não só sua avó estava ao seu lado, mas talvez aquela fosse uma oportunidade de mostrar à família quem ela realmente era. O que você trouxe hoje, minha neta, resgata memórias de nossos antepassados. Esse risoto de pamonha é um grito de resistência. Nossa cultura é rica em diversidade e não deve se limitar ao que as convenções impõem. As palavras da avó reverberaram no ar, enquanto Olivia viu algumas lágrimas nos olhos de sua mãe, uma resposta visceral à transformação que estava acontecendo ali mesmo. Ana observava, seu papel de noiva tardando em se desvanecer, enquanto começava a compreender que aquele momento não era sobre competição ou rivalidade, mas sobre união e apoio. O sentimento se espalhou pela sala como uma corrente elétrica, envolvendo todos em uma reflexão profunda sobre aceitação e amor genuíno. Subitamente, um jovem familiar, um primo distante, levantou-se e fez um brinde. Com um copo de vinho na mão, ele falou com emoção. Eu quero agradecer a Olivia por nos lembrar que o amor não é apenas o que celebramos, mas como transformamos nossas histórias em algo maior. Aplaudir não foi uma opção. Todos se levantaram e se uniram em um abraço coletivo, como se aquele gesto simbolizasse um novo começo. As raízes podiam ser aprofundadas, mas agora ganhavam nova vida. Olivia sentiu como se uma pesada carga tivesse sido erguida de seus ombros. A comida tinha se tornado uma ponte entre os pratos da tradição e do futuro, um verdadeiro manifesto do que poderia ser. Mas em meio ao calor das emoções, uma pergunta se formava em seu coração. Poderia essa mudança trazer à tona outros segredos da família? Histórias que há muito estavam guardadas na memória? Enquanto a festa se desenrolava, uma nova sombra surgiu do lado de fora. Uma figura conhecida de Olivia surgiu na porta, e seu olhar carregava um peso que fazia tudo parecer sutilmente ameaçador. Quem era aquele? O que ele sabia? A festa seguia, mas o antigo eco do passado estava prestes a retornar, trazendo não apenas conforto, mas também desafios inesperados. Olivia virou-se lentamente, sentindo o coração acelerar. A figura à porta era Lucas, seu primo que havia se afastado da família anos atrás. O ar na sala parecia mudar. As risadas e os sussurros foram substituídos por um silêncio tenso, como se todos estivessem esperando que um novo capítulo da história familiar se desenrolasse ali. Lucas não usava um terno como os outros homens da festa. Ele trouxe consigo o peso de lembranças que Olivia tentava deixar para trás, e isso a deixava inquieta. Havia algo em seu olhar que misturava nostalgia e dor, uma emoção que ela não conseguia decifrar. Afinal, o que ele estava fazendo ali? Ele não se aproximou. Ao invés disso, ficou parado, observando a reação de todos, como se estivesse medindo o impacto de sua presença. Olivia, sentindo um impulso avassalador, decidiu quebrar o gelo. Com a voz quase trêmula, disse: "Lucas, você veio!" Aquelas palavras pareciam simplificar a complexidade do momento. Lucas finalmente se moveu, cruzando a sala até Olivia, e ela pôde ver a luta que se desenrolava dentro dele. Não era só uma reunião familiar. Era um reencontro de possíveis reconciliações e revelações. Desculpa a invasão. Ele começou de forma hesitante. Mas eu precisava estar aqui. Precisava ouvir você. As coisas mudaram. E eu mudei. Um breve silêncio se fez antes que ele continuasse. A comida. O que você cozinhou? Eu sabia que você tinha esse talento. Sempre soube, na verdade. O risoto? É lindo ver isso ganhar vida. Olivia experimentou uma onda de emoção ao notar como Lucas reconhecia seu esforço, algo que sempre lhe foi negado pela maioria da família. Mas a sua primeira reação foi de desconfiança. O que ele realmente queria? E por que seu coração pulsava forte, quase como se estivesse esperando por algo doloroso? Tem uma história por trás disso, não tem? Disse ele, levantando a voz apenas o suficiente para que todos pudessem ouvir.
Lucas parecia querer puxar o véu que encobria a tradição da família, expor os mitos e segredos que permeavam aqueles encontros. A culinária é mais do que só comida, é uma forma de contar a nossa verdade, e uma verdade que não podemos esconder mais. A avó de Olivia, que tinha escutado a conversa atentamente, soltou um suspiro pesado. Não podemos mais viver em sombras, meu neto. É hora de revelar as histórias que temos guardadas, todas elas, boas ou ruins. A atmosfera era um misto de expectativa e receio. Os presentes trocavam olhares, e alguns começaram a murmurar. Olivia sentiu o sangue correr nas veias enquanto ponderava como a revelação poderia afetar seu sonho de finalmente se libertar das amarras do passado. Não era apenas seu talento que estava em jogo, mas todo o legado da família, os segredos que moldaram cada uma das vidas ali presentes. Não é só sobre o risoto, continuou Lucas, quebrando o silêncio que se formou. É sobre como nós, como família, enfrentamos o nosso passado. O que aconteceu entre nós não pode ser esquecido ou ignorado. Ao ouvir aquelas palavras, Olivia sentiu um misto de desconforto e curiosidade. O que ele queria dizer? Quais segredos do passado estavam prestes a emergir? Para o espanto geral, ele acrescentou: então, se o amor é realmente forte, devemos ser corajosos o suficiente para encarar o que está enterrado nas sombras, para transformar nosso futuro. Nesse momento, algo dentro de Olivia se agitou. Havia um impulso para ouvir, mas o medo do que viria a seguir quase a paralisava. O que mais poderia sair do passado? Quais segredos a comida da avó escondia, agora que a verdade estava prestes a ser revelada? E com essa pergunta, a festa parecia estar à beira de uma nova virada, com Olivia no centro, entre um legado que ela lutava para abraçar e os ecos de um passado que talvez nunca pudesse deixar para trás. O silêncio pesava na sala, enquanto todos aguardavam as palavras de Lucas. A tensão era palpável, como se um fio invisível conectasse cada ser ali presente, fazendo com que todos se voltassem para o primo que havia surgido do nada para abalar a estrutura da festa. Olivia sentia o coração acelerar, uma mistura de ansiedade e esperança. O que ele tinha para dizer poderia mudar tudo. Lucas respirou fundo, e antes que pudesse continuar, uma voz do fundo da sala ecoou, interrompendo o momento. Era Marisa, a irmã mais nova de Olivia, que não tinha envolvimento com as antigas rixas familiares. Mas o que você quer dizer com todas essas histórias? Nem todo mundo sabe, nem todo mundo quer saber. A interrupção trouxe um ar de desconcerto. Marisa olhou para Olivia, buscando apoio, mas ela estava paralisada. As palavras de Lucas ainda reverberavam em sua mente, e agora uma nova camada de confusão se formava. Eu quero trazer à tona o que não foi falado, Lucas respondeu com mais segurança. Todos nós sabemos que a nossa família parece perfeita por fora, mas por dentro, ele hesitou, seus olhos passando por todos os presentes antes de pousar em Olivia novamente. Há feridas que não cicatrizaram. Olivia sentiu um nó se formar na garganta. Lembranças de brigas, choro e segredos sussurrados começaram a emergir da névoa do passado. O olhar de Lucas a fazia sentir que ele estava prestes a abrir uma porta que deveria ter permanecido fechada. Eu não estou aqui para fazer acusações, ele continuou. Mas precisamos falar sobre a receita da vovó, que parece ser a única coisa que realmente une todos nós. Saber o que realmente é aquele prato, mais do que apenas um risoto, pode alterar tudo. Os murmúrios aumentaram entre os convidados e Olivia sentiu que todos estavam atentos, ansiosos. Algo no ar mudava. Sua avó, que sempre tinha um papel importante em torno das tradições, parecia estar lutando internamente. Vovó, Lucas disse, agora com uma voz mais gentil. Nós podemos lidar com isso juntos, não podemos? São segredos que foram levados pelo tempo e que precisam finalmente ser libertados. A avó olhou para Lucas e, por um breve momento, seu olhar se suavizou. Meus filhos, o risoto é mais do que sabor. É uma forma de preservar o que vivemos. Mas algumas coisas, algumas histórias do passado são dolorosas. Eu não sei se estou pronta para compartilhar. A sala estava em um silêncio absoluto, como se até mesmo o relógio no canto tivesse parado. Olivia olhou para a avó, querendo descobrir o que estava oculto. Um desejo incontrolável de entender as raízes de sua história começou a brotar dentro dela.
Se tudo o que importa na vida é a verdade, Olivia disse, finalmente encontrando sua voz, então talvez seja a hora de enfrentar isso, juntos. O olhar de Lucas encontrou o seu, e por um instante parecia que eles estavam em um mundo à parte, apenas eles dois com suas esperanças e medos. Então, o que está escondido? Perguntou Marisa, sua curiosidade explosiva atraindo todos novamente para a realidade. A sala estava empolvorosa e o desejo de saber se tornava um grito silencioso. A avó soltou um suspiro profundo e a tensão em seu rosto não conseguia esconder a fragilidade de uma mulher com tantas histórias. Está na receita do risoto. Tudo está lá. Mas não posso colocar as palavras no papel sozinha. Preciso de vocês ao meu lado. Precisamos disso. Olivia sentia os olhos de todos sobre ela. Agora era uma questão de escolha. Ela poderia recuar ou se adiantar. A troca de olhares com Lucas a encorajava, mas o peso do desconhecido a inquietava. Vamos enfrentar isso, então. Seus lábios se moveram com determinação, pela nossa história e pelo que podemos construir juntos. A atmosfera na sala mudou novamente, um misto de incerteza e esperança, mas uma certeza ficou clara. Aquela refeição não era apenas um prato, era uma promessa de que o passado poderia ser reconciliado e que a verdade poderia finalmente emergir das sombras. Enquanto todos se preparavam para ouvir a história por trás do risoto, Olivia não podia deixar de se perguntar o que mais estava prestes a ser revelado e se conseguiria lidar com a carga emocional de cada palavra que seria dita. O destino da sua família parecia estar prestes a ser reescrito de uma forma que todos desejaram que nunca tivesse acontecido. E com um nó no estômago, ela se preparou para o que viria a seguir, sem saber que essa revelação mudaria para sempre suas vidas. A avó respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Com a mão trêmula, ela enrolou um fio de cabelo atrás da orelha, como se procurasse o conforto das memórias que a cercavam. A sala estava tão quieta que era possível ouvir o som de um coração acelerado, o dela, o de Olivia, o de todos presentes. Certa vez, começou a avó, sua voz suave mas firme, eu errei, e esse erro afetou todos nós. Ela olhou para cada um deles, buscando entender o melhor jeito de prosseguir. O risoto que vocês tanto amam não é só uma receita. É um testemunho de um amor perdido. O amor que eu tinha pelo seu avô. As palavras dela pairaram no ar, como uma fumaça espessa, e Olivia sentiu cada fibra do seu ser se conectar àquelas reminiscências. Ele estava apaixonado por outra pessoa, a avó continuou, sua voz cortada pela emoção. Eu não soube isso até muito depois, e quando descobri, foi devastador. Mas, e a receita? Marisa interrompeu, ansiosa por detalhes. O que isso tem a ver com tudo isso? Tudo, a avó respondeu, envolvendo o olhar de todos em um feitiço de lembranças. Eu criei o risoto para mantê-lo comigo, mesmo quando ele estava distante. Os ingredientes carregam memórias de momentos que vivemos juntos, de promessas não cumpridas e de uma dor que eu nunca consegui digerir. Olivia sentia o quão pesado era aquele fardo emocional. Cada pitada de tempero, cada grão de arroz parecia carregar o peso daquela história de amor não realizado. O que parecia ser um simples prato se tornava um símbolo de união e desunião, de amor e de traição. Lucas, percebendo a intensidade do momento, decidiu se aproximar. Vovó, e as outras pessoas envolvidas? Isso fez nossa família se afastar? Como podemos curar isso agora? Seus olhos brilhavam com esperança, uma esperança que poderia unir a família novamente. A avó soltou um suspiro, buscando forças no passado para olhar para o presente. Talvez descobrir a verdade esteja ligado ao nosso jeito de lidar com a dor. Vocês precisam entender que erros fazem parte da vida. O que importa agora é como seguimos em frente. As receitas da vovó, Olivia sussurrou, são muito mais do que comida. São lições, são dores, são amores escondidos. Marisa olhou para Olivia com admiração. Então, temos que lembrar o que vivemos juntos. A comida é uma memória viva. Exatamente, disse a avó, seu rosto agora iluminado por um brilho de determinação. Devemos tentar transformar essa dor em algo positivo, cozinhar os velhos pratos, celebrar nossas histórias, mesmo as tristes. Neste momento, um sentimento de solidariedade brotou entre os primos.
Ali, divididos mas unidos, eles decidiram que o passado não os manteria prisioneiros, que a verdade poderia ser libertadora. Olivia, com o coração pulsando, sentia a responsabilidade de ajudar nessa retomada. E se formássemos um time para reescrever essa receita? Sugeriu Lucas, olhando para todos com um sorriso. Em vez de apenas lembrá-la, podemos transformá-la. Vamos colocar cada um de nós nessa nova história. Os olhos de Olivia se iluminaram. Sim, podemos cozinhar juntos, cada um trazendo um ingrediente da sua vida. Isso se tornará nossa própria receita de família. Vamos usar o que aprendemos do passado para construir um futuro. Sabe, a avó disse, começando a se sentir mais leve. O verdadeiro sabor da vida não está nos ingredientes, mas nas histórias que compartilhamos ao redor da mesa. E essas histórias são reparadoras. Mas enquanto aqueciam a ideia de um novo começo, uma sombra cruzou o rosto da avó. Com uma expressão ligeiramente angustiada, ela fez um movimento para encerrar a conversa. Mas tem mais. Não é só uma receita que está em jogo. Olivia sentiu um frio na barriga, um novo mistério pairando no ar. O que mais, vovó? O que mais está escondido nesta receita que pode nos afetar? A avó fechou os olhos e, por um breve momento, a tensão retornou, como uma tempestade que se aproximava. A sala ficou densa em expectativa. E assim, o passado continuava a sussurrar seus segredos, prontos para serem revelados. A avó respirou profundamente, um misto de determinação e receio desenhado em seu rosto. Olivia, existe uma história não contada, uma verdade que guardo com muito carinho, mas que agora se faz necessária. A voz dela tremia, não apenas pelo peso da confissão, mas pela vulnerabilidade que estava se impondo ali, naquela sala onde tantos sentimentos se entrelaçavam. Os primos trocaram olhares nervosos. Marisa, aparentemente a mais corajosa, puxou uma cadeira e se sentou, como se o peso das palavras da avó pudesse ser mais bem absorvido em um assento. Quando seu avô me deixou, a avó começou. Não foi apenas o amor que se perdeu. Eu não apenas perdi um marido, eu perdi a confiança em mim mesma. Nós temos um segredo sobre o qual nunca falamos e que está diretamente ligado àquela receita do risoto. Lucas, sempre o pragmático, interrompeu. Que segredo, vovó? Isso pode ser crucial para nosso futuro. Temos que entender todos os pedaços dessa história. Ela hesitou, como se cada palavra estivesse presa na garganta. O casamento foi secretamente celebrado com outra pessoa antes de mim. Eu insisti em fazer um risoto especial para encantá-lo, na esperança de que a comida não só o alimentasse, mas também o prendesse ao nosso lar, ao nosso amor. Mas a festa, o verdadeiro casamento, aconteceu com outra noiva e onde um risoto diferente foi preparado. O silêncio tomou conta da sala. Olivia sentiu um misto de compaixão e revolta. Vovó, isso é devastador. Como você conseguiu viver com isso? Com muito custo, a avó respondeu, o queixo tremendo. Eu me convenci de que o amor era suficiente, que poderia reconstruir a confiança dentro do que restou. Mas a verdade é que a receita nunca foi só sobre comida. Era sobre ter um papel, um lugar à mesa de alguém que não era inteiramente meu. Marisa, com a expressão provocada pelo turbulento desespero, indagou. E como podemos mudar isso agora? O que devemos fazer com essa verdade? A avó sacudiu a cabeça levemente. Apenas ouvindo isso, já estão no caminho certo. Encarar o passado é o primeiro passo. E embora a dor esteja presente, as memórias que cozinhamos juntas podem nos ajudar a tecer um novo futuro. Olivia fixou o olhar na avó, um turbilhão de emoções a invadindo. E se decidíssemos, vovó, não apenas reformular a receita, mas também a relação de todos nós com esses segredos? Estamos aqui agora e podemos criar uma nova tradição. Lucas acenou com entusiasmo. Um ritual de cura. Cada um traz não apenas um ingrediente, mas uma história. Vamos cozinhar juntos e, ao fazermos isso, vamos também revelar nossas verdades. A avó sorriu, a esperança acendendo uma centelha nos olhos. Sim, essa é a ideia. Uma nova celebração, onde cada um de vocês é parte essencial dessa refeição. Não apenas como convidados, mas como protagonistas das suas próprias histórias. Mas antes que alguém pudesse responder, o telefone da avó começou a tocar insistentemente. Ela olhou para ele, em choque momentâneo, como se pressentisse que a ligação trazia contato inesperado.
Eu não esperava interferências, especialmente nesta hora, disse, aproximando-se da mesa para atender. Olivia e os primos se entreolharam, o clima de expectativa em ebulição. O que seria tão importante a ponto de interromper aquele encontro tão íntimo? Poderia ser o passado chamando novamente, trazendo à tona mais segredos que precisavam ser revelados? A avó atendeu. A conversa começou em murmúrios, mas o semblante alvorotado da avó deixava claro que algo crucial transpodia do outro lado. O que mais estaria escondido na história familiar? A verdadeira pergunta era se a revelação seria um prometido alívio ou um novo peso quando a ligação terminasse. E assim, sentados ao redor daquela mesa, eles esperaram com os corações a pulsar como tambor, prontos para enfrentar mais verdades que pudessem surgir. A avó manteve o telefone colado ao ouvido, a expressão cada vez mais tensa. Marisa, incapaz de conter a curiosidade, inclinou-se para a frente como um gato prestes a saltar. Lucas, com as sobrancelhas franzidas, parecia contar em silêncio os batimentos de seu coração. Olivia sentiu uma energia estranha no ar, uma mistura de expectativa e medo. Sim, eu entendo, disse a avó, sua voz agora um sussurro nervoso, os olhos arregalados enquanto escutava do outro lado. O que estaria acontecendo? Cada segundo parecia uma eternidade. A mesa, antes cheia de calor e risadas, agora parecia um campo de batalha emocional. A avó olhou para os netos e logo depois voltou a olhar para o telefone. Não podemos fazer isso agora, ela disse quase implorando. O que você acha que pode mudar? Houve uma pausa, e então a expressão dela deu lugar a uma forma de compreensão. Está bem, eu vou tentar. Ela desligou e fechou os olhos por um instante, tomando fôlego. Havia algo transformador naquela conversa. Mas o que poderia ser? Olivia afastou-se levemente da mesa, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Vovó, o que aconteceu? Quem estava ligando? Marisa perguntou, a ansiedade refletida em sua voz. A avó abriu os olhos devagar, ainda tentando processar o que ouvira. Era a irmã do seu avô, Dona Clara. Um clique instantâneo na mente de Olivia. Ela lembrava de Dona Clara, uma mulher enigmática que sempre parecia saber mais do que dizia. E o que ela queria? A neta questionou, o coração acelerando. Aparentemente, um dos segredos que eu contei a vocês está prestes a ser revelado de outra forma. Ela mencionou um evento, um reencontro que pode trazer à tona tudo o que escondemos. Um silêncio pesado se instalou. Olivia sentiu um frio na barriga. Um reencontro? Seria possível que as memórias de um passado tão distante estivessem prontas para serem expostas mais uma vez? O passado realmente voltaria para assombrar? Lucas, a voz firme, insistiu. Nós precisamos saber mais. Pode ser nossa oportunidade de finalmente entender os laços que nos unem, mesmo que sejam complexos. A avó concordou com um aceno de cabeça. Sim, mas precisamos ter cuidado. A verdade pode trazer à tona dor, mas também cura. Se decidirmos ao menos escutar o que Dona Clara tem a dizer, talvez possamos dar um passo à frente. Olivia mordeu o lábio. Eu não sei se estou pronta para isso. E se forem mais segredos que só vão nos machucar? Nós já estamos lidando com tanto... Marisa colocou a mão sobre a dela, numa tentativa de confortá-la. Precisamos ser um suporte uns para os outros. Se for preciso encarar sombras do passado, que seja juntos. Não existe outra maneira. A avó respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. A decisão é de vocês. Mas lembrem-se, a comida que preparamos agora vai muito além de uma simples receita. É simbolismo, é nossa maneira de enfrentar o que nos assombra e cocriar o que desejamos para o futuro. Olivia olhou nos olhos da avó, notando uma centelha de esperança ali. Então vamos descobrir, juntos. A discussão tomou um novo rumo, agora cheia de planos e preparativos para o reencontro. Elas decidiram que não apenas trariam histórias para a refeição, mas também as verdades que estavam por trás de cada ingrediente. De repente, o telefone da avó vibrou na mesa, interrompendo o fluxo de pensamento. Todos olharam com expectativa. A avó pegou o aparelho e, ao olhar o número, seu rosto ficou pálido. É ela novamente, sussurrou quase sem ar. O que será que ela quer agora? O clima de tensão voltou a subir e um novo mistério pairou no ar. O que mais Dona Clara tinha a dizer? A noite prometia mais surpresas do que tinham imaginado, e ninguém sabia o que a próxima ligação poderia revelar.
A avó ainda segurava o telefone, seu olhar fixo na tela, como se ali estivesse a resposta para todas as perguntas. O ar parecia mais denso, e as batidas dos corações se misturavam em uma sinfonia de ansiedade. Era como se o universo estivesse esperando por aquele momento, mas ninguém sabia o que diriam a seguir. Eu não posso simplesmente ignorá-la, a avó disse, finalmente rompendo o silêncio, sua voz tremendo um pouco. Dona Clara mencionou que temos algo a resolver. Seja o que for, precisa ser agora. Os rostos dos netos estavam em choque. Marisa ficou com a boca aberta. Lucas atravessou os braços e Olívia sentou-se mais próxima da avó, com um olhar que pedia por clareza. Precisamos saber, vovó, o que ela quer? Implorou Olívia, a tensão fazendo seu corpo tremer ligeiramente. A avó respirou fundo, buscando as palavras certas. Ela mencionou a comida que vamos preparar, algo sobre um relevo das memórias que podem estar atadas a ele, um prato que pode nos conectar mais profundamente ao passado e ao presente. Marisa franziu a testa, tentando entender. Como a comida pode nos conectar a segredos escondidos? O que isso quer dizer? Cada receita na nossa família carrega histórias e segredos, a avó comentou, olhando para os netos. A comida de casamento do seu avô, por exemplo, é marcada por um ingrediente especial, um ingrediente que Dona Clara quer que descubra. Ela acredita que ele é a chave. Lucas inclinou-se para a frente. E se isso realmente nos conduzir ao que aconteceu no passado? Se for a nossa chance de entender tudo? A verdade por trás da família? Sim, e também as consequências, adicionou a avó, seu olhar severo. Nem tudo o que encontramos será fácil de aceitar. Às vezes, a verdade é uma faca de dois gumes. Olívia engoliu em seco. Era um fardo pesado para carregar, mas havia uma parte dela que ansiava por essa verdade, por mais difícil que fosse. E se existirem mais segredos? E se o que encontrarmos for doloroso, vovó? Nós vamos precisar de um apoio, especialmente um do outro. A avó sorriu, uma luz de compreensão nos olhos. Isso é o que será necessário. A união é a força que nos guiará. Não serão apenas suas histórias, mas nossas. E cada prato que prepararmos será um tributo a tudo o que somos. Marisa, ainda hesitante, murmurou. Mas e se esse tal ingrediente for mais do que estamos preparados para lidar? Se for assim, respondeu a avó, é a hora de aprender a encarar as sombras, juntos. E talvez, só talvez, isso nos ajude a viver com mais clareza. O telefone vibrou novamente, abruptamente tirando todos da introspecção. Todos os olhares se fixaram na avó, que hesitou antes de atender. A tensão havia retornado, mais intensa do que antes. Alô? A avó respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Naquele instante, as incertezas pareciam prestes a se transformar em revelações. A voz do outro lado soou baixa e rápida, e o rosto da avó passou por uma sequência de expressões. Havia alívio, medo e um entendimento crescente no olhar dela. Esperem, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Está acontecendo agora? Olívia segurou a mão de Lucas e Marisa, seu coração acelerando. A conversa estava escapando dos limites do esperado. O que mais teria Dona Clara para dizer? Ela soltou a mão ao perceber que a avó mantinha a atenção absoluta na ligação, como se as palavras vinham carregadas com todo o peso da história familiar. O silêncio encorpado e denso na sala parecia pulsar como se algo grandioso estivesse prestes a se revelar. Temos que nos preparar, a avó finalmente disse, sua voz firme, mas quase uma súplica. O que quer que venha, será um legado que moldará quem somos. O clima tenso ressurgiu, um misto de medo e esperança. A avó olhou para os netos, um novo brilho na expressão. Estamos prontos para o que vem, não estamos? Antes que pudessem responder, a avó desligou o telefone e as palavras de Dona Clara ecoaram em suas mentes. Nos encontramos em breve. A comida de casamento não é o único silêncio a ser quebrado. O que ele poderia significar? A resposta estava prestes a desvendar segredos que nunca imaginaram que existissem. A avó olhou nos olhos de cada um dos netos e um misto de esperança e ansiedade preenchia o ar. O silêncio que se seguiu era palpável e Olívia sentiu um nó se formar em seu estômago. O que podemos fazer, vovó? Ela perguntou quase inaudivelmente. Como vamos desvendar tudo isso?
Precisamos voltar às raízes. A avó respondeu, sua voz forte e resoluta. Dona Clara falou sobre a comida do casamento, mas isso é somente a porta de entrada. Há muito mais por trás disso. Vamos precisar preparar um prato especial para o almoço de amanhã, e isso nos levará mais fundo do que pensamos. Marisa, que estava pensativa, finalmente falou. Mas e se não for só uma receita? O que mais Dona Clara pode estar escondendo? Essa comida pode ser um símbolo, vovó, um símbolo do que está enterrado na nossa história. A avó assentiu com a cabeça, seu olhar distante, como se já estivesse revivendo memórias antigas. Exatamente, Marisa. Algo que me foi dito, que me remete a um sabor só meu, de tempos difíceis e alegres. Um molho que seu avô usava sempre. O ingrediente secreto não está apenas na receita, mas nas lembranças que carregamos. Então, o que precisamos fazer? Lucas interveio, a determinação agora brilhando em seus olhos. Queremos saber a verdade. Não vamos recuar, não importa o que encontrarmos. A avó sorriu, um misto de orgulho e tristeza. Vamos juntas. Cada um de vocês trará algo que lembra seu avô. Juntos, vamos cozinhar e relembrar. E talvez, só assim as respostas venham até nós. Muitos segredos podem estar escondidos em cada garfada. Aproximando-se da mesa da cozinha, Olivia se viu observando os utensílios. Uma nova sensação de propósito a invadia. A cozinha não era apenas um espaço para preparar refeições. Era um santuário de memórias. Vamos começar a buscar o que cada um de nós trouxe? Ela sugeriu, olhando para os irmãos e a avó com fervor. Sim, vou buscar a receita que eu sempre vi você fazer, vovó, anunciou Marisa, correndo em direção à estante de receitas. Lucas, mais calmo, refletiu por um momento. Eu tenho uma colher de pau que era do avô. Ele sempre dizia que aquela colher era mágica. O olhar da avó se iluminou. A colher pode ter mais valor do que você imagina, Lucas. Ela pode ser um elo, a conexão que precisamos. E assim, os 4 começaram uma jornada pelas memórias. Olivia buscou fotos velhas, enquanto Marisa revirava as páginas amareladas de um livro de receitas. E Lucas acariciava a colher de pau, como se pudesse sentir as histórias que ela continha. Cada item trazia à tona lembranças esquecidas e sentimentos que pulsam como um coração vibrante. A avó começou a misturar os ingredientes, e enquanto a cozinha ganhava um aroma familiar, a tensão começou a se desfazer. As risadas e os toques se tornaram um bálsamo para o medo que tinham sentido momentos antes. No entanto, no fundo de cada um deles, a ansiedade ainda permanecia. O que realmente eles seriam capazes de descobrir? O que as memórias poderiam evocar? Foi nesse momento de preparo que o celular da avó vibrou novamente, interrompendo aquele momento íntimo. Ela olhou para a tela e sua expressão se transformou. O brilho em seus olhos agora refletia uma mistura de preocupação e expectativa. É Dona Clara de novo, sussurrou, antes de atender. A sala parou. Todos prontos e ansiosos, como se estivessem prestes a descobrir um segredo maior do que poderiam imaginar. Alô? A voz da avó soava agora mais firme, mas havia um leve tremor que não passava despercebido. Sim, estou ouvindo. O que você tem a nos dizer? As palavras do outro lado pareciam encher a sala com uma eletricidade palpável. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a avó finalmente declarou: Esse ingrediente! Onde podemos encontrá-lo? Olivia e os irmãos trocaram olhares, o coração batendo em uníssono. O que viria a seguir? O que aquela conversa revelaria? A verdade estava a poucos passos, e agora todos se perguntavam: estavam prontos para receber? A avó respirava pesadamente, enquanto a conversa com Dona Clara se desenrolava, e Olivia e os irmãos podiam sentir aquela tensão no ar. O peso das palavras não ditas pesava sobre eles como uma tempestade prestes a se desfazer. O ingrediente que buscamos é um símbolo de nossa história, mas também é uma chave para tudo que temos vivido, afirmou a avó, quase como se estivesse se convencendo. Um silêncio pesado dominou o ambiente. Olivia estava paralisada, as lembranças do passado se entrelaçando nas palavras que ainda não haviam sido reveladas. A avó, então, voltando-se para os netos, disse: Dona Clara ouviu sobre um relicário, um colar que sua mãe costumava usar durante as cerimônias, algo que unia todos nós. Esse colar contém não só um ingrediente especial, mas segredos da nossa linhagem. Um colar?
Marisa perguntou, a curiosidade despertando sua energia. Mas onde ele está? Estou tentando descobrir. A avó respirou fundo. Ele desapareceu há muitos anos, mas pode ser a peça que faltava. Precisamos encontrá-lo para completar a nossa receita. Uma onda de determinação percorreu o corpo de Olivia. O colar poderia não ser apenas um símbolo de união, mas também a chave para entendimentos mais profundos sobre o amor, a dor e as transformações que sua família havia enfrentado. Vamos encontrá-lo juntos, ela declarou, olhando nos olhos de seus irmãos. Talvez esse colar nos leve a um entendimento mais profundo e a uma verdadeira cura. Estou dentro, disse Lucas, sua confiança renovada. E se Dona Clara sabe de algo, precisamos saber. Não podemos deixar que mais segredos fiquem escondidos. A avó assentiu, um sorriso nostálgico aparecendo em seu rosto. Então, preparem-se. Isso não será fácil. Nosso caminho pode incluir memórias difíceis, mas estamos juntos. É assim que vamos enfrentar isso. Naquele momento, o ambiente se encheu de uma sensação nova, como se aquela revelação os ligasse, reforçando a ideia de que estavam prontos para quebrar os laços que os prendiam ao passado. As mãos se uniram em um círculo, um ritual de força e união. Vamos nos preparar para a busca do colar. E enquanto fazemos isso, vamos nos conectar mais profundamente com nossas histórias. Queremos ele como símbolo do que já vivemos, e não como uma condenação do que perdemos, sugeriu Marisa, a coragem em sua voz fazendo todos se sentirem valorizados. Os 4 começaram a procurar o relicário nas gavetas, nos baús e nos cantos da casa da avó. Cada objeto encontrado trazia uma história diferente, fotos antigas, cartas esquecidas e lembranças que pareciam voltar à vida. Depois de horas de busca, sentados em meio a uma pilha de memórias, Olivia avistou algo brilhando atrás de uma velha caixa de papel. Ela se aproximou, tirou o objeto e segurou-o na mão. Um colar delicadamente trabalhado, com um pingente que exibia um pequeno símbolo da cultura indígena. Um verdadeiro tesouro da ancestralidade. "Olhem!" exclamou, e todos se aproximaram fascinados. Era mais do que um colar, era uma conexão viva com os ancestrais. "É lindo, Olivia!" comentou Lucas, com os olhos brilhando de emoção. A avó encostou a mão no coração, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Vocês não têm ideia do quanto isso significa. Esse colar nos lembra que, apesar da dor, o amor e a união são maiores do que nossos medos." "Agora, devemos preparar a receita", Olivia sugeriu, com o coração palpitando de alegria. "Com o símbolo do amor no nosso meio, seremos capazes de transformar a dor do passado em algo novo, algo que conectará nossa família de um jeito que nunca imaginamos." E assim, juntos, começaram a cozinhar. A mistura dos ingredientes nas panelas se tornou uma dança de cura e esperança. O cheiro do risoto invadiu o espaço, misturando-se com os aromas das histórias que estavam prestes a ser reveladas. Cada colher, cada lágrima derramada, cada riso compartilhado se tornou parte daquela nova receita, capaz de unir passado e futuro. Quando a refeição ficou pronta, todos se juntaram à mesa, agora adornada com o colar que significava mais do que um enfeite. Era um vínculo poderoso entre suas histórias. O sentimento de realização e alívio preencheu a sala. "Esse risoto é uma homenagem ao amor e à verdade que escolhemos reconhecer", declarou Olivia, e todos levantaram os copos como um brinde à nova jornada. Enquanto os primeiros goles do prato eram degustados, a festa que se seguia se tornava um símbolo de transformação. Tara, a avó, começou a compartilhar suas histórias enquanto a comida passava de um para o outro. Éramos todos testemunhas de que, ao revelar o passado, eles escolhiam um futuro mais leve. A emoção era palpável, e a cada palavra compartilhada, Olivia percebeu que a verdadeira herança não estava escondida em segredos, mas nos laços que se formavam ao redor da mesa, entre risos e lembranças convidativas. A história da família não era mais um fardo, mas um novo começo. Hoje celebramos a coragem de sermos quem somos. Um novo capítulo começou. O passado está em nossa história, mas o futuro que moldamos é nosso, afirmou a avó, e todos levantaram seu copo, brindando ao amor que agora, mais do que nunca, ressoava através de cada um deles.
E assim, naquele dia especial, o passado e o presente se fundiram em uma única melodia. A canção da aceitação e do amor que fortalecia suas raízes com sabor de renovação. Para construir essa união, você precisa se inscrever agora no canal e não perder as histórias emocionantes que virão. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e aceitação.